Olá, minha gente do esporte gospel de toda a região, grande abraço a todos, bom dia. Estamos chegando, iniciando pela Clube 106,5 FM Gospel, mais uma edição do Panorama Esportivo. Notícias locais do que rola pelo Brasil e pelo mundo afora. Tudo isso e muito mais, vocês conferem conosco hoje, 2 de julho de 2022, sábado. Panorama Esportivo contando com o oferecimento de JF Páscoa, Nelsinho Calhas, Fogão Caipira, Padaria, Confeitaria, Pão e Companhia em Guaranésia. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação, contradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube FM de Gospel e o Panorama Esportivo. Rafael Zayat, tudo bem? Bom dia. João Augusto, bom dia. Bom dia a todos os amigos ouvintes do Panorama Esportivo. Lhe pergunto, João Augusto, e a ressaca? Puxa aí, Rafael, sabadão, né? Mas tá bem? Tá bem tranquilo, tão firme aqui, batendo aqui no Panorama Esportivo. Matou o bicho ontem? Opa, tomamos uma geladinha, né? E vamos que vamos. Paulo Júnior, Paulinho Mandiná, como foi a noite? Tudo bem? Bom dia, Rafael. Uma beleza, né? Segue o líder. É mesmo? Viu o jogo? Sossegado. Então, como é que é, Coelho? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia aos companheiros de bancada, aos ouvintes da Clube FM e demais ouvintes da Clube. É que não, ele chegou aqui meio assustado, acho que ele tomou gasolina essa noite. Tá turbinado. Turbinado, Paulo Júnior? Mais ou menos. Marcão, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia aos amigos da bancada, aos ouvintes do Panorama Esportivo e da Rádio Clube. Bora, João Augusto, esporte local, o que temos? Tá aí, vamos já falando dos jogos amistosos, jogos treinos, campeonatos programados, agendados para esse final de semana. Hoje a bola já rola à tarde, neste sábado, lá no campo do Moarama, o treino aí costumeiro dos veteranos da Amizade, o pessoal tá ligado, todos os dias no Panorama Esportivo. O Águia Negra joga em São José do Rio Pardo contra o Sítio Novo. Jogo programado para as 16 horas. Informação do Geraldo Marques, o Pedrão também, o Paulo. Amanhã tem o treino das categorias de base do Pangarezinho, às 8 horas da manhã. O Unidos do Parque 2 joga também amanhã com o Dallas, jogo às 9 horas, lá no campo do Planalto. Lá no Beira Rio, em Guaranésia, às 10h15. Paulinho Esporte joga com o Esporte Limeira. Paulinho Esporte, seu Coelho Esporte de Limeira, do seu Doda, da Dona Ivonete, voltando às atividades. O Bugio joga com o Alto da Colina, às 9h30, lá no campo do Jardim Orminda. Também lá no Pangaré, às 9h30, Associação Atlética Pangaré e OAB, unidos da região, fazendo esse jogo amistoso. O pessoal da OAB, o Tilico, o Batata, o Preguiça, também aí o Benê, o Marcos, o Rogério, né? Pedindo a presença de todos os jogadores que fazem parte da equipe. Campeonato interno de futebol de campo lá do Gospel Country Club. A bola rola hoje, sábado e amanhã. Pela categoria adulto, 2 jogos programados para hoje à tarde. 16 horas no campo 1, Colômbia e Senegal. 16 horas no campo 2, Bélgica e Argentina. Amanhã, domingo, pela categoria também adulto, no campo 1, às 9 horas, México e Holanda. No campo 2, também às 9 horas, Imobiliária, Caracol e Fernando Areia. A gente faz parte da equipe do Fernando Areia, né? O Fernando pedindo para que todos estejam lá no Gospel Country Club às 8h30 da manhã. Copa Pachá de Futebol 51, edição 2022. A bola rola hoje, rodada dupla, no Carlos Costa Monteiro, hoje à tarde e amanhã de manhã. 15h30 de hoje, Pangaré e Planalto. 17h30, Posto São Paulo, Minas e Gospel Country Club. Amanhã de manhã, 8 horas da manhã, Guaxupeanos e Mogiana. Às 10 horas, Portal Noiva Tequila e Madeira Soluções, Meditec Madeira Soluções. São jogos programados para a Copa Pachá 50.
Primeira Copa Regional de Futebol de Campo Adulto, que está acontecendo lá em Guaranésia. Hexagonal final, a bola rola com 2 jogos hoje lá no Francisco Lopes. Primeiro jogo, às 14h30, Paulinho Esporte e Cruzeiro Esporte Clube. Segundo jogo, 16h15, Guaranésia Futebol Clube e Guarani Futebol Clube aqui de Guaxupé, representando aqui a cidade de Guaxupé. É um comunicado do Luiz Carlos Leite, o Bombril, diretor de esporte lá da cidade de Guaranésia. Taça CPTV de futsal, acontece a final hoje, sábado, lá na cidade de Alfenas, a partir das 14h15, campanha e 3 pontos, fazendo aí a final. Por ter realizado aí melhor campanha nas etapas iniciantes, a equipe de campanha joga pelo empate, enquanto 3 pontos precisa aí do resultado de vitória para sagrar-se campeão da Taça PTV de futsal desta edição. Tá, Rafael? Por enquanto é o que nós tínhamos de esporte local, regional também municipal. Partimos então para a Série B do Brasileirão, Marcão. Ontem tivemos aí 3 jogos pela 16ª rodada. Tivemos sim, Rafael. A Chapecoense venceu o Sampaio Correia por 3-1. O Cruzeiro venceu o Vila Nova por 2-0 e o Brusque venceu o Operário por 2-0 também. Neste momento está acontecendo no Estádio do Café, o Londrina vai empatando com o CSA 0-0. Complemento da rodada, Coelho, Paulo Júnior. A rodada continua hoje, na parte da tarde, né? Com os jogos pela Série B. Londrina agora, às 16 horas, Ituano e Criciúma. O Náutico recebe o Novo Horizontino às 18h30 e o CRB enfrenta o Guarani às 20h30. E prossegue amanhã a rodada, né? A Ponte recebe a equipe do Tombense às 11 horas também. O Bahia vai receber a equipe do Grêmio 16 horas e o Vasco da Gama e o Sport também às 16 horas. Amanhã só tem jogão, hein? Não, e outra coisa, esses jogos da manhã, o Rafael, ele vai mexer muito lá com a parte de cima da tabela. Começando os comentários, Marcão, conta pra mim como foi Chapecoense 3, Sampaio Correia 1. Uma bela chacoalhada da Chape. Ainda ontem nós estávamos falando, né, Rafa, que a Chapecoense precisava de um bom resultado, um resultado positivo, e ela conseguiu. Jogando superior desde o começo da partida, a Chape foi superior o jogo inteiro. O Sampaio Correia não ofereceu reação nenhuma, nem perigo de gol para a Chapecoense. Mas a Chapecoense venceu com méritos 3-1 e foi muito bom para a Chapecoense esse resultado positivo dentro de casa. A primeira vitória da Chape na Série B em seus domínios. As outras vitórias que até então ela teve foram fora de Chapecó. Pois é, resultado importantíssimo para a Chape, que estava aí beliscando na zona da degola. Paulo Júnior, e seu Cruzeiro que bateu o Vila Nova por 2-0, conta pra gente como foi. O Cruzeiro não precisou esforçar muito, né, o Rafael? Resolveu a situação logo, já começou aí aos 9 minutos, né? Já fez o primeiro gol e depois, né, cadenciou o jogo e só foi coordenando lá a sua vitória. O Wagner Leonardo foi muito feliz, né? O garoto que entrou na equipe do Cruzeiro fez lá um bonito gol logo aos 9 minutos. Depois o Luvanor também, que tentou por várias vezes, teve grandes oportunidades. O Luvanor teve umas 4 ou 5 oportunidades de fazer o gol. E esse gol que ele fez, Rafael, ele foi muito feliz. Porque ele chutou, o goleiro rebateu, a bola voltou para ele. Aí ele só escolheu o canto e guardou, né? Aí o Cruzeiro, então, só foi valorizando a sua vitória. Mas a equipe do Vila é uma equipe muito fraca. Agora, a gente tem que falar o que é verdade e o que é correto. O Cruzeiro venceu, claro, tem que fazer o seu dever de casa, era o lanterna da competição Vila Nova, que ainda é o lanterna, mas o importante pro Cruzeiro é ele somar os pontos. Foi para 37 pontos, vai jogar terça-feira contra o Ituano, aquela partida, né, que ficou atrás aí. E se vencer, ele vai... Paulo Júnior, uma larga vantagem. A vantagem hoje é tão expressiva que o Cruzeiro consegue garantir o G4, pode perder tudo, que ele garante o G4 até a 20ª rodada. Hoje ele abriu 16 pontos para o 5º colocado da competição. Exatamente, né? Os torcedores do Cruzeiro, eles já estão na contagem regressiva, Rafael. Então, cada partida que vence, né, o Cruzeiro vai chegando. E eu acredito, se o Cruzeiro continuar com essa pegada que está...
ele vai chegar aí a 30ª rodada, a 28ª rodada já classificado para a Série A. Não vai precisar nem das 8 partidas restantes, que é um total de 38. Se ele continuar com essa pegada e não der uma caída. Mas eu acredito que o Cruzeiro ele vai continuar com essa pegada e a gente já pode até falar, né, que ele já está na Série A do ano que vem. Paulo Júnior, público 35 mil pagantes para uma renda de 952 mil reais. Então, olha para você ver, muito bom, o torcedor tá fazendo a parte dele, né, Rafael? Agora eu gostaria, Rafael, também, se você me permite, eu gostaria só de chamar a atenção para este jogo, que foi o trio de arbitragem, que foi um trio de arbitragem feminina. Para mim, não teve influência nenhuma em resultado, fizeram um grande trabalho, né? A árbitra, a Edna Alves Batista, de São Paulo, auxiliada aí pela Neuza Inês, também de São Paulo, e com a Leila Nayara. Então, as três, né? São árbitras FIFAs, né? Então, mas inclusive fizeram... a Edna... Vai pra Copa. Não, a Inês. A Inês. Inês Ela- Bach. Gostei do trabalho, fizeram um grande trabalho. Para mim, não teve influência em nada. Rápido intervalo comercial e já voltamos com o Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Clube. Referência no mercado de condutores elétricos, a JF Páscoa é sinônimo de qualidade garantida nos produtos produzidos e excelência no atendimento aos seus clientes. Empresa especializada na fabricação de fios de cobres esmaltados e retangulares, frefilados de cobre, vergalhões de cobre e carretéis de plástico. A JF Páscoa possui uma ampla rede de distribuição para atender todos os segmentos do mercado. Entre em contato e solicite o seu orçamento. JF Páscoa, conduzindo ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora. Além do queridinho do brasileiro, na Pão e Companhia você encontra deliciosas sobremesas, irresistíveis bolos, brownie, pudim, coxinha de brigadeiro com morango e outras opções que dão água na boca. Para o cafezinho da tarde, o tradicional pão na chapa, pão de queijo com café, feito todos os dias. E você já sabe, se tem cheiro de pão fresquinho no ar, é claro que é a Pão e Companhia, na Rua Afonso Pena, 312, Centro de Guaranésia. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. Forró da Economia Mineirão Atacarejo, com preços baixos pra ninguém botar defeito. Arroz agulhinha Carrijo 5 quilos, 14,80. Xande dentro bovino, peça o pedaço quilo, 29,80. Pau a 100 bovino, peça o pedaço quilo, 23,80. Ofertas válidas até 3 de julho. O melhor arraiá da cidade é aqui. Mineirão Atacarejo, mais perto, mais barato. Clube FM, 74 anos. O nosso melhor presente é estar presente no seu lar. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo.
Voltamos pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Bora, João Augusto, continuando então falando de Série B do Brasileirão, nós temos que falar de 2 jogos expressivos, 2 confrontos que acontecem amanhã. E eu quero começar então, Coelho, conta pra gente sua expectativa do jogo Vasco e Sport. É um jogo de 6 pontos, como nós havíamos falado ontem, e esse jogo vai ser no Maracanã. O Vasco conseguiu manter o jogo para o Maracanã. E o Vasco vem de uma derrota para o Novo Horizontino e vai tentar recuperar manter, né, a segunda posição. Agora o Sport vem de treinador novo, o Lisca, principalmente nas primeiras partidas, quando começa a dirigir as equipes, ele faz um trabalho muito bom principalmente psicológico aos jogadores. Então eu acredito aí que o Vasco vai sofrer muito para conseguir alguma coisa melhor, que no caso uma vitória contra o Sport, mas é um jogo que o Sport, pelo menos o empate, ele vai arrancar do Vasco no Maracanã. Agora, Marcão, a gente tem que levar em conta também o seguinte: o Maurício Souza tá no terceiro jogo no comando do Vasco, tem uma vitória e uma derrota. Isso aí até então o Vasco vinha invicto. Você acha que no caso, se hipoteticamente culminar numa derrota do Vasco, isso pode dar uma pressão para esse começo de trabalho? Eu creio que não, Rafael. Começo muito pouco tempo assim para analisar o trabalho do Maurício Souza ainda, para pôr ele na balança se ele realmente perder pro Sport. Eu acredito que não. Ele vai ter mais tempo ainda para trabalhar no Vasco. Agora, por sua vez, tem um Sport, Paulo Júnior, que começa um trabalho, uma nova etapa com o Lisca doido. Exatamente, Rafael, deixa eu só voltar aí nessa pergunta que você fez pro meu colega aqui. É o seguinte: se balança a equipe do Vasco quando ele perde por 2-0. Se o Vasco tivesse perdido por 2-0 pro Cruzeiro, pro Bahia, pro Grêmio, seria uma outra conversa. Mas perdeu pro Novo Horizontino. Tem uma boa equipe, mas não tem você entendeu? O Novo Horizontino não fica aí na elite do futebol brasileiro aí. Então, eu acho que balançou o Vasco, sim. Balançou. Então o Vasco, ele vai entrar um pouco temeroso contra a equipe do Sport. Eu vou aqui endossar as palavras do meu colega Coelho. Eu acredito que o Vasco, o Sport vai arrancar um empate lá no Maracanã. Eita, eu só penso o contrário da diretoria do Vasco da Gama. Por que esse jogo não é em São Januário? Enche o campo. Será que vai o mesmo número de torcedores que vai no São Januário, no Maracanã? Esse é o motivo que foi mudado para o Maracanã. Número de vai ultrapassar o dobro, João Augusto. Vai o dobro. Olha, vai. Agora, não se discute. No Maracanã é outra situação. Outro. Mas, João, eles não iam passar o jogo pro Maracanã com o risco de ir 10 mil pessoas. Não, de jeito nenhum. 30 mil pessoas. No mínimo. Já tá quase tudo vendido os ingressos. Agora, quanto aí, como disse bem o Coelho, o Lisca hoje, ele já fez treinamento essa semana inteira, ele cobra. Exigiu, ele viajou, é claro, para o Rio de Janeiro, mas ele, em palavras dele, fala dele, ele quer o resultado já diante do Vasco da Gama. Rafael, só um detalhe com relação ao Maurício de Souza. Eu não acredito, porque ele tem 3 partidas na frente da direção do Vasco. Ele teve 2 vitórias e essa derrota. Então, para o momento dele, para dirigir o Vasco e tudo, eu não vejo que essa derrota para o Novo Horizontino tenha balançado ou criado alguma coisa diferente no trabalho dele. Não, eu acredito que não. A questão foi justamente em caso de uma outra derrota, tanto se tem que uma hipoteticamente se culminasse em outra derrota. Não acredito não, porque o Sport também é uma equipe, como o próprio Paulinho falou, tá a nível de Grêmio, de Vasco, de Cruzeiro, tá ali da Bahia, tá nas cabeças. Por falar em Bahia, eu quero perguntar pra você, João Augusto, esse confronto Bahia e Grêmio tem tudo pra ser um jogo eletrizante amanhã, hein? Olha, Rafael, eu cravava aqui o Grêmio, né, de 4 vagas para Série A, retorno, o Grêmio era uma delas, mas o Grêmio não está conseguindo fazer um futebol elegante, que deixa o torcedor satisfeito, isso é natural. Agora, o Bahia joga em casa, o Bahia está na frente do Grêmio, eu vejo aí o Bahia nesses últimos jogos não foi bem, agora joga em casa, o Bahia tem tudo para vencer o Grêmio lá na Arena Fonte Nova. Você acha que o Bahia, por mais que o Bahia jogue em casa, ele não perde essa terceira colocação, mesmo se o Grêmio enfiar uma sacolada, porque o primeiro critério é o número de vitórias, e o número de vitórias do Bahia é bem superior. O fato que chama atenção aqui é pelo futebol.
A gente tem um começo de trabalho do Anderson Moreira, Sim. frente ao Bahia, e a gente tem um trabalho de Roger Machado muito questionado no Grêmio. A questão que eu levanto são esses 2 pontos. Agora, você disse muito claro, né, em relação à mudança de treinador, o Guto Ferreira tinha lá o seu perfil, o seu projeto, né, dentro de campo, e o Anderson Moreira, ele é diferente, ele tem lá o seu plano de trabalho. Você pode ter certeza que muitas coisas dele vai levar para dentro do Bahia, para ajudar o Bahia a vencer e ganhar do Grêmio. A gente fala do Roger aqui, o técnico do Grêmio, mas, Marcão, é o 4º sistema tático que ele implanta nessa Série B no Grêmio. É muita coisa também, né? Rafael, o Roger Machado, ele tá fazendo um trabalho razoável no Grêmio. Ele não acha um estilo de jogo apropriado pro Grêmio, e mexe daqui, mexe dali, é esquema daqui, é esquema de lá. O Grêmio era para estar bem melhor do que está nessa classificação, porque time para isso tem. Mas eu acho que é exatamente o que você falou, é mudança de esquema tático a toda hora, não pega um ritmo de jogo legal. Tem favorito, Coelho? É um jogo para empate, na minha opinião. Jogo sem pra favorito. Empate, sem favorito. Agora, eu acho que com relação ao Roger, você falou dessas mudanças de táticas e tudo mais. O Roger mantém o Grêmio nessa situação porque ele tem uma boa equipe no papel, o nome de jogadores, porque se tivesse uma equipe mais tecnicamente inferior do que tem e tudo, o Grêmio estaria longe. O trabalho do Roger, para mim, é muito fraco. Paulo Júnior, para você, continua apostando no Grêmio aqui ou você acha que amanhã é dia do Bahia surpreender com o Anderson Moreira? Rafael, o Bahia está acostumado a tirar pontos das equipes grandes. Ele tirou pontos do Cruzeiro lá. Agora, eu sou Grêmio. O Grêmio vence o jogo lá. É mesmo? Vai surpreender fora de casa. Vai. O Bahia não aguenta o Grêmio. Vamos ver o que vai dar então, pra gente complementar o assunto. Em relação, Rafael, ainda no jogo do Ponte Preta e Tombense, veja bem, um tropeço do Sport diante do Vasco e uma vitória do Tombense diante da Ponte Preta, o Tombense vai para a 5ª posição e joga o Sport para a 6ª posição. Tem muita coisa em jogo. Foi o que eu falei, essa rodada vai mexer ali mexe muito lá em cima. Exatamente. E o Tombense vem crescendo e a Ponte Preta vem mal na competição. Falando ainda de Ponte Preta, a gente tem que citar rapidamente o Guarani aqui, que tem esse jogo contra o CRB. CRB que não vem bem também, mas deu uma ribada, é inegável isso. Só que o Guarani tá cada dia mais desesperado. Vai sair. Já tem aí pelo menos... o Moser, né? Exato. O comando técnico da equipe. Só que pra mim o Moser é um cara que desculpa minha sinceridade com isso, mas é aquele cara ele tem a fachada de um time rebaixado. Rafael, exatamente. Eu acho que tanto o Guarani quanto a Ponte Preta estão num momento muito delicado. Mas montaram times fracos para essa Série B. E ao lado do Vila Nova, infelizmente, são equipes que, se não mudarem drasticamente e num curto espaço de tempo, vão acompanhar o Vila Nova no descenso. E tem mais coisa, você pode acreditar, mais 4 ou 5 jogos, se não chegar os resultados vitoriosos, o Moser também vai embora. Vai. Essas mudanças, essas trocas de treinador. Já está no quarto comando técnico da equipe, muita coisa para 15 jogos. Vamos ver o que vai dar, né? Rapidamente, pra gente concluir esse bloco, vamos fechar então o assunto Federação Mineira de Futebol. Temos que falar do módulo 2. Exatamente, Rafael, nós tivemos um jogo ontem, né? O Ipatinga venceu o Democrata de Sete Lagoas pelo placar de 2-0 e prossegue, João Augusto, hoje com mais 2 jogos. A 4ª rodada do hexagonal do módulo 2, 15 horas, no radialista Mário Heleno, lá em Juiz de Fora, Tupinambás e Boa Esporte. E depois dessa vitória do Ipatinga, né, o Coelho, o Ipatinga assumiu a liderança, 9 pontos. Exatamente, foi o que nós havíamos falado ontem. E a rodada prossegue também hoje, às 15 horas, e o Betim recebe a equipe do VEC, o Varginha Esporte Clube. Fechou então, pessoal, fechamos assim módulo 2, nós vamos chamar um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva. O rufo
faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Referência no mercado de condutores elétricos, a JF Páscoa é sinônimo de qualidade garantida nos produtos produzidos e excelência no atendimento aos seus clientes. Empresa especializada na fabricação de fios de cobres esmaltados e retangulares, trem-filados de cobre, vergalhões de cobre e carretéis de plástico. A JF Páscoa possui uma ampla rede de distribuição para atender todos os segmentos do mercado. Entre em contato e solicite o seu orçamento. JF Páscoa, conduzindo ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. Pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora. Além do queridinho do brasileiro, na Pão e Companhia você encontra deliciosas sobremesas, irresistíveis bolos, brownie, pudim, coxinha de brigadeiro com morango e outras opções que dão água na boca. Para o cafezinho da tarde, o tradicional pão na chapa, pão de queijo com café, feito todos os dias. E você já sabe, se tem cheiro de pão fresquinho no ar, é claro que é a Pão e Companhia, na Rua Afonso Pena, 312, Centro de Guaranésia. Clube FM, uma emissora da organização Nabisa Yacht. 74 anos. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Vamos embora, partimos assim para a Série A do Brasileirão. Vamos aos jogos. 15ª rodada, acho que já tem início hoje, neste sábado, 16h30, no Maracanã, Fluminense e Corinthians. Às 16h30 também, o Juventude recebe o Atlético Mineiro. E às 19 horas lá no Ceará, o Ceará recebe a equipe do Inter de Porto Alegre. E no mesmo horário, 19 horas, o Santos vai receber a equipe do... O Santos recebe a equipe do Flamengo às 19 horas. Pouco mais tarde, fechando os jogos de hoje, 21 horas, lá no Allianz Parque, em São Paulo, Palmeiras e Atlético Paranaense. Amanhã, no domingo, às 11 horas da manhã, o Avaí enfrenta a equipe do Cuiabá. E jogando lá no Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense, às 16 horas, recebe a equipe do São Paulo. O América Mineiro vai receber a equipe do Goiás, jogo programado para as 18 horas. Também 18 horas no Couto Pereira, Coritiba e Fortaleza. Fechando a rodada, na segunda-feira, o Bragantino recebe a equipe do Botafogo. Vamos lá então, falando jogo a jogo. João Augusto, sua expectativa para esse confronto com o time do Diniz, Corinthians e Fluminense, conta para mim. Olha, Rafael, eu entendo que o Corinthians, o Vitor Pereira, ele, em relação à Libertadores, que já joga na terça-feira, ele deverá entrar com uma equipe aí mesclada. Você não vai usar a força máxima diante da equipe do Fluminense. E isso aí no treinamento ele já posicionou. Agora pega um Fluminense que vem em ascensão, sob o comando do Diniz, os resultados estão chegando, a bola está entrando, tudo vem dando certo. E o Corinthians é um time, como nós falamos, um time diferente que ele vai colocar para pegar a equipe do Fluminense. Eu entendo aqui, Rafael, ao meu ver, que o Fluminense jogando no Maracanã, nesse jogo de hoje, tem
possibilidade de vencer o Corinthians no jogo de hoje. Marcão, o Corinthians vai a campo com Cássio no gol, Robson Bambu e Robert Renan na zaga, Bruno Melo e Léo Maná nas laterais, Xavier, Guilherme Biro e Matheus Araújo no meio, na frente Wesley, Giovani e Júnior Moraes. Esse é o time do Corinthians? Esse é o time do Corinthians. Perdeu. Vai dar força pro Fluminense ganhar. Perdeu, não adianta. O Fluminense totalmente favorito, jogando no Maracanã. É no Maracanã o jogo, né? Maracanã. Então, tchau. Mais uma derrota pro Corinthians. Bom, por sua vez, a gente tem aqui o Fluminense que vai com o Fábio no gol, Manuel e Nino na zaga, Caio Paulista e Samuel Xavier nas laterais, André Martinelli e Ganso no meio, Matheus Martins, John Arias e Germán Cano. Força máxima. Força máxima do Fluminense para pegar um time. Por isso que o Fluminense é o primeiro jogo, já é o primeiro jogo sem o Luiz Henrique, hein? Mas por isso é que o Fluminense hoje tem essa vantagem, ele tem, é com sinceridade. O Fluminense hoje é favorito diante do Corinthians, gente. Agora, a equipe do Corinthians já está se prevendo, né, precavendo com relação ao jogo de volta na Argentina. Então, está preservando aí mais da metade da equipe. Quase toda a equipe, quase né? toda, Só o Cássio. Então, praticamente é o 100% de time alternativo. E para resguardar, para se preparar para esse compromisso diante do Boca na semana que vem. Complicadíssimo. Agora, Paulo Júnior, nós temos que falar também do Juventude que encara o Galo. O Galo vai com um time misto também, tanto é que Hulk já não tá nos prováveis. O Galo viajou, Rafael, deixar bem claro que o Galo viajou com a sua força máxima lá, tá? Pra Santa Catarina. Viajou com força máxima. Com força máxima. Mas agora, isso não quer dizer que vai entrar. Não. Aí o técnico vai entrar com aquele time meio mesclado e vai esperar um pouquinho, Rafael, o desenrolar da partida para ver se... Mas falar a verdade, Paulinho, um dos únicos aqui que ainda não estão confirmados é o próprio Hulk. Porque, vai com o Everson no gol, Júnior Alonso e Nathan Silva na zaga, Mariano e Arana nas laterais, Alan, Otávio e Nátio no meio, na frente Rubens, Ademir, e aí vai ser ou Sacha ou Hulk. Exatamente, olha pra você ver, é o que tem de melhor dentro do Atlético Mineiro. O time C do Galo bate o Juventude? É fraco esse time do Juventude. Não, o time C? Ué, tô perguntando. Não, o time B bate, mas o time C não. Não, mas esse Juventude é muito fraco. Sério mesmo. A equipe é muito fraca. Rafael, é fraco, mas quando você joga, igual a Juventude, vai jogar em casa, o torcedor tá aí ajudando a equipe do Juventude, né, que não vem bem, Juventude tá aí, é o 19º colocado, tem 11 pontos apenas, então é um pouco complicado, mas a vitória do Atlético é inevitável, né? Não tem comparação. João Augusto, e pra você, esse Galo aí é totalmente favorito mesmo jogando fora de casa? Olha, força máxima, você disse muito bem aí, vai com o que tem de melhor. Juventude lá embaixo, o Galo é favorito jogando lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, contra o Juventude, que tá lá embaixo, né? Galo, favoritismo. Marcão, temos que falar desse confronto na Vila Belmiro, onde o Santos encara o Flamengo. Eu quero perguntar pra você primeiro se pode ter lei do ex, porque tem lei do ex pra tudo quanto é lado ali. Tem o Gabigol, tem o próprio Marinho. Pergunto pra você sobre essa lei e pergunto também sobre o Flamengo. Você acha que tem chance de surpreender o Santos lá? Tem, Rafael, tem sim. O Flamengo tem uma grande equipe para surpreender qualquer adversário em qualquer lugar. Basta jogar futebol. Agora, eu acredito muito na lei do ex também, porque sempre quando o jogador é do outro time, sempre marca contra o ex-time, né? É incrível. O Flamengo, no último treino que foi ontem à tarde, entrou com o Santos, Pablo e Davi Luiz, Ayrton Lucas e Rodinei, Thiago Maia, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Não, é um timaço, né, filho? É um timaço pra enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Agora, isso é o Santos, Coelho? Não, mas espera aí, se for valer a vez do ex, o Santos perde 6 pro Flamengo. Exatamente. O Flamengo só compra jogador do Santos. Você Diego, Gabigol, Thiago Maia, Marinho, Bruno Henrique. O que não tá jogando o zagueiro, o Gustavo Henrique. Acho que são 6 ou 7 jogadores, então aí vai goleada. Aí o peixe não aguenta. Ô Coelho, aí se você pegar no papel, as equipes no papel, o Flamengo já entra ganhando 5-0, né? Agora lá dentro de campo a parada é outra, né? A pegada é outra. O Santos, no último jogo, ele teve um desfalque. Só com força máxima. Com um desfalque de 10 jogadores jogando lá na Venezuela. Agora volta, a única ausência é
por suspensão do volante do Rodrigo Fernandes. Não está com o terceiro cartão, não joga. Agora o restante da equipe volta todos os titulares. Volta João Paulo, que não jogou contra o Corinthians, volta toda a equipe titular jogando em casa, e o Santos sempre realiza boas partidas contra o Flamengo na Vila Belmiro. Então eu acredito aí, e o Santos precisa desse resultado, Mas né? o Flamengo também. Sim, claro, o Flamengo precisa mais que o Santos. Na classificação o Santos está melhor. Um empate na Vila já mantém essa diferença do Santos na frente do Flamengo. Só que o Bustos coloca hoje o Camacho de titular. Porque não joga o Rodrigo Fernandes, o volante. Mas é uma boa. Mas o Sandri também, que seria, na minha opinião, o substituto ideal para o Fernandes, ele testou positivo, fez a contraprova, deu negativo, mas a CBF, pelo prazo e tudo, não liberou a participação dele na partida. Então o Camacho vai jogar, não tem outro. Camacho, eu entendo que o Camacho, tecnicamente, ele é bom jogador. Falta um pouquinho mais de vontade dele. Eu gosto. Mas a bola cola nele, ele tem uma habilidade muito grande. Mas falta vontade, falta querer jogar. Não gosto de futebol também dele. não. Paulo Júnior, e o Internacional que vai lá encarar o Ceará? O jogo acontece lá no Castelão. Pegada difícil, hein? Difícil? Difícil, mas eu vou cravar aqui que o Inter vai surpreender o Ceará. Que isso? Vai. Cravando? Vai. Bom, a gente tem um Internacional que o Ceará pode ser que entre com um time misto. Sim, hein? é justamente por isso que eu tô te falando. Agora, o trabalho do Marquinhos Santos à frente do Ceará não empolgou em nada. Pegou um time redondinho, um time ajustado, azeitado, e todas as partidas dele foram muito fracas. Pois é, vamos ver o que vai dar aqui. Outra coisa que a gente tem que comentar, pessoal, que é esse time do Internacional que vai sim. A gente tem aqui alguns nomes, mas ainda é muito fraco. A gente não tem referências. Tem ali o Tyson, o Caio Vidal, o Tauan. Não são, mas né? ele está preservando para o jogo de volta contra o Colo-Colo, porque perdeu de 2-0 no Chile. Tem que fazer o resultado aqui. Então o jogo mais importante para ele é o da volta contra o Colo-Colo, não esse contra o Ceará. Em contrapartida, você pega o Ceará que venceu lá. Então tá mais folgado aí no jogo da volta. E como disse o Coelho, o Internacional precisa do resultado contra o Colo-Colo. Marcão, conte pra mim do seu Palmeiras, o líder que pega o Atlético Paranaense, e aí tem o reencontro com o Filipão. Exatamente, Rafael. Depois de muito tempo, o Felipão vai voltar ao Allianz Parque, mas pelo outro lado, né? Por outro time. Eu tenho uns dados aqui interessantes, Rafael, entre Felipão no Palmeiras e Abel. O Felipão no Palmeiras ganhou a Libertadores de 99, Rio São Paulo 2000, Copa do Brasil 2012 e Brasileiro 2018. O Abel Ferreira no Palmeiras ganhou a Libertadores 2020 e 21, Copa do Brasil 2020, Recopa 22 e Paulista 22. Eles se referem a títulos, estão quase empatados. E pra você hoje, quem é maior pro Palmeiras? Hoje? Não. Da história. Dentre os dois, qual nome representa mais como técnico do Palmeiras? Rapaz, que pergunta difícil, hein? São dois técnicos campeões do Palmeiras, né? É complicado. O Felipão fez uma história lá pra trás e o Abel tá construindo uma história no Palmeiras hoje. Mas a história do Abel é mais rápida do que o Felipão. Exatamente, é que o Abel ganhou títulos mais rápidos do que o Felipão, mas... Sem dar muita volta, quem? Abel Ferreira. Abel Ferreira hoje já é maior que o Felipão. Já é maior que o Felipão. Mas se a gente... É o maior técnico da história do Palmeiras pra você? Não, acho que o maior técnico da história do Palmeiras chama-se Oswaldo Brandão. Mas se a gente analisar entre Abel Ferreira e Felipão, hoje o Abel Ferreira está na frente do Felipão. Devido à rapidez que apareceram os títulos, né? Então... Só voltando aqui, Marcos, você citou o nome do Oswaldo Brandão, realmente foi um ícone na direção do Palmeiras. Agora, os palmeirenses não podem esquecer também de lembrar do Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que foi um tremendo vitorioso com a camisa do Palmeiras, dirigindo o Palmeiras, ganhou tudo também. E pro próprio Abel Ferreira, estava vendo aí a
fala dele, ele gosta muito do Filipão. O Filipão é um ídolo para ele. Sim. Abel Ferreira respeita muito o Filipão. Bom, o jogo, falando do jogo agora em si, o Atlético chega a 12 jogos de invencibilidade na temporada e o Palmeiras não perde a 13 jogos no campeonato, que foi justamente na primeira rodada para o Ceará. Então, Marcão, eu lhe pergunto, sua expectativa para esse jogo, agora com exceção da parte técnica? Olha, rapaz, realmente vai ser um jogaço, vai ser um grande jogo de futebol. Os dois times têm um nível técnico muito alto. Palmeiras, eu não tenho a escalação do Palmeiras aqui. Eu te falo, é o Everton no gol, Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez, Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Gabriel Veron, Dudu e Rony. Força máxima para enfrentar o Atlético Paranaense. Eu creio que dá Palmeiras. O Palmeiras vai ser o Atlético 1-0. Paulo Júnior, e você, acha que o Atlético Paranaense tem possibilidade de surpreender o Palmeiras? Tem possibilidade, eu vejo uma grande zebra aí. A vitória do Atlético. É mesmo? Exatamente. Mas por que você está prevendo isso? Porque vai dar Atlético. Ele simplesmente é categórico, enfático, é isso e acabou. O Atlético vai vir cheio de moral partir para cima do Palmeiras. Você acha que o Filipão ainda não engoliu aquele quando ele foi mandado embora dessa última passagem? Tudo isso aí tá dentro da sacola, viu, Rafael? É mesmo? Então o jogo vai ser muito difícil pro Palmeiras. Ô Coelho, aí nós temos o Atlético Paranaense, que também vai com o time aqui com o que tem de melhor. Vai com o Bento, Matheus Felipe, Pedro Henrique, Orejuela e Abner Vinícius nas laterais, Hugo Moura, Érica e Vitor Bueno no meio. Na frente, Rômulo, Canóbio e Vitor Roque. Pablo não joga. Olha, eu acho que é um jogo dificílimo para o Palmeiras. Nem o Terans, hein? O Terans também. Mas eu acho que mesmo assim é um jogo dificílimo para o Palmeiras, para a equipe do Palmeiras. O Atlético vem muito bem, está num momento excepcional, dirigido aí pelo Scolari, né? Pelo Filipão. Agora, eu acredito que não vai ser fácil e não acredito na vitória do Palmeiras, não. Não acredito. Fácil não vai ser para nenhum dos dois lados. Eu acredito. Vitória do Atlético ou empate. Eu não acho que o Palmeiras sai vencedor dessa partida. O Palmeiras tem que me ajudar aí, viu, rapaz? Tá feia a coisa pro meu lado aqui. Marcão, tá todo mundo contra todo mundo querendo bater o Palmeiras, né? Mas é o líder. Claro, é o líder. Eu acho que para melhorar ainda mais o desenrolar desse campeonato. Né? Até porque temos grandes possibilidades do segundo colocado não ganhar com esse time que vai a campo, não. Exatamente. O Palmeiras ganha, abre 6 pontos. Exatamente. Rápido intervalo e já voltamos com o Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora. Além do queridinho do brasileiro, na Pão e Companhia você encontra deliciosas sobremesas, irresistíveis bolos, brownie, pudim, coxinha de brigadeiro com morango e outras opções que dão água na boca. Para o cafezinho da tarde, o tradicional pão na chapa, pão de queijo com café, feito todos os dias. E você já sabe, se tem cheiro de pão fresquinho no ar, é claro que é a Pão e Companhia, na Rua Afonso Pena, 312, Centro de Guaranésia. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335.
Referência no mercado de condutores elétricos, a JF Páscoa é sinônimo de qualidade garantida nos produtos produzidos e excelência no atendimento aos seus clientes. Empresa especializada na fabricação de fios de cobres esmaltados e retangulares, trenfilados de cobre, vergalhões de cobre e carretéis de plástico. A JF Páscoa possui uma ampla rede de distribuição para atender todos os segmentos do mercado. Entre em contato e solicite o seu orçamento. JF Páscoa, conduzindo ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. Clube FM, 74 anos de sucesso no seu rádio. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Pois é, João Augusto, ainda falando dos jogos dessa rodada, nós temos que falar do Atlético Goianiense que encara o São Paulo. Fala pra mim sua expectativa pra esse jogo. Olha, Rafael, o Atlético Goianiense vem aí mal na competição, e o São Paulo vem num crescente, vem evoluindo, mesmo jogando fora de casa no Antônio Ascioli. Eu tô entendendo que o São Paulo tem possibilidade de ir lá e vencer a equipe do Atlético Goianiense, porque na verdade Jorginho tenta de todas as formas, mas não está conseguindo dar essa sustentação a essa equipe lá de Goiás. E o São Paulo, como nós falamos, vem em evolução. São Paulo, na minha opinião, ganha o jogo. Marcão, pra você, jogo difícil, hein? Jogo difícil, Rafael. Acho que às vezes até o Atlético de Goiás vai entrar com um time mesclado, né? Porque tem um jogo da Sul-Americana agora na próxima semana, o jogo de volta, não é? Da Sul-Americana contra o Olímpia. Os dois têm, né? Precisando ganhar. Mas eu acho que o Rogério, pelo que eu percebi na coletiva, ele não falou com todas as letras. Mas eu acho que ficou evidente que ele vai entrar com força máxima nesse e vai poupar no segundo jogo da Sul-Americana. Com certeza, é até viável fazer isso daí, porque o São Paulo está praticamente classificado já na Sul-Americana, né? Já volta já com uma classificação quase garantida. Agora o Atlético de Goiás, não, o Atlético de Goiás tem que ganhar em casa para se classificar. Surpreendeu o Olímpia, né? 2 gols. Surpreendeu o Olímpia, por isso que eu acho que vai ser um grande jogo, mas eu acho que o São Paulo ainda é favorito para esse jogo. E outra coisa, deve entrar sem o Jorginho com ele. O Atlético, eu acho que ele vai direcionar todos os esforços, todos os preparativos para o jogo de volta, que ele recebe o Olímpia. Não é um resultado tão difícil dele conseguir, que são os 2-0, que depois vai para pênalti. E ele vem numa crescente dentro do campeonato, já está lá no meio da tabela, depois que o Jorginho assumiu a equipe. Então, eu acho que vai ser um jogo mais tranquilo para o São Paulo, mesmo jogando ele vai com a equipe principal, né? Porque conseguiu um bom resultado lá no Chile, então dá para preservar e entrar com um time mais modesto na terça-feira, jogando para pro resultado que não tá bem tranquilo para ele do jogo de volta. Paulo Júnior, e o América Mineiro, que encara o Goiás, joga em casa, joga no Independência, será que o Wagner Mancini vai repetir a boa atuação igual teve contra o Botafogo? Ele tem que repetir, Rafael. Ele tem que, mas eu acho que o América vem com uma moral muito grande para cima da equipe do Goiás, que é uma boa equipe também. Agora o América tá lá quase que na zona do rebaixamento, né? O 17º colocado, 15 pontos. Então ele não pode brincar em serviço. Agora, se o América jogar 50% do que ele jogou contra o Botafogo, ele vence tranquilamente a equipe do Goiás. 50% de abaixo? É só 50%, porque eu acho que o América gastou todos os cartuchos dele lá naquele jogo contra o Botafogo. Você lembra do Otero, aquele meio campo, que dava chute de tudo quanto é lugar, um doido, ficava chutando. Ele chutava muito bem, né? Chutava muito bem. A cabeça do adversário, né? Ele é ex-Corinthians, ex-Atlético Mineiro, ele foi oferecido pro América. É bom negócio? Ele era baladeiro também, hein? Não sei não, viu, Rafael? Eu não boto muita fé nesse. Não, ele é bom jogador sim, e cai muito bem nesse time do América aí, que tá precisando de um jogador como ele. Agora, o América é totalmente favorito para ganhar do Goiás. O Goiás tá numa tiriça danada, pelo amor de Deus. Jogando agora dentro de casa,
Lá, sou mais América, e o Otero é um grande jogador para formar, ajudar o América. E é outro jogo de 6 pontos, né? Porque o América ganhando do Goiás, ele supera em pontos o Goiás, fica na frente do Goiás e joga o Goiás lá para a zona de rebaixamento. Ele entra no bolo, né? Dependendo dos outros resultados, ele vai junto com o Flamengo, com o Botafogo, né? Se ele vencer, né? Exatamente. Então eu acho que agora o América, como eu havia dito naquele jogo lá contra o Botafogo, que ele precisava urgente da vitória e conseguiu uma vitória elástica até, né? Surpreendente. E eu acho que ele vai com a mesma gana, com a mesma vontade para esse jogo contra o Goiás, porque depois ele tem o tempo tranquilo para o jogo de volta lá no Maracanã. Então vai com força máxima, vai com o que tem de melhor. E com relação ao Otero, eu acho que é uma contratação, é um cara que vai encaixar muito bem na equipe do América. Mas o extracampo dele, será que vale a pena? Ele deu problema no Corinthians, ele deu problema no Galo. Onde ele vai? Ele vai vir para dar problema no América. Pois é, João, também acho. Eu penso contrário, não. Não, mas eu tô falando, gente, como jogador. Pera aí, um de cada vez, gente. Mas aí eu digo que tem bola pro América, mas o América, caso contrate, traga, gente, vai ser outro sofrimento para a direção do América. O jogador dessa forma, ele não exempla, ele não muda. Eu só acho que tinha que rolar um contrato então de produtividade. Amigão, você quer vir, pode vir. Só que é o seguinte, é por produtividade, é por jogo, é disciplina, é atos indisciplinares, você vai pagar por isso. Eu acho que é o único jeito de blindar o homem, porque assim, todo lugar, você lembra no Atlético, era todo dia ele foi suspenso por isso, por mau comportamento. Tem dó. Era ele e o Casares, né? O Casares ainda é pior que ele. Ele tem que estar ali para dar exemplo e não para ficar dó, gente. Não pode fazer isso, não pode. Isso? Rafael, eu sinceramente, eu sou contra o América contratar este jogador, porque esse jogador é um estraga-grupo. Ele vai lá, ele leva jogadores novos que estão começando, entendeu? Faz a cabeça do jogador e já leva para o mau caminho. Então eu acho que se eu fosse o diretor do América, eu descartava esse jogador. Deu problema em todo lugar, vai dar problema no América. Mas você não ia para uma baladinha com ele, não? Nem conheço. Mas veja bem, essa fala do Rafael, ela procede, porque se tu, não só com o Otero, quantos jogadores que sabem, conhecem a bola, tem futebol, mas o extracampo muda muito. Agora, se for por produtividade, como posicionou o Rafael, gente, muitos jogadores acredito que voltaram a jogar futebol, entendendo que é diferente a formação, a estrutura e o modelo que vai jogar no equipe. Eu já penso diferente. Ele é um grande jogador, se ele vai dar problema ou não vai, aí só com o tempo dirá. Agora, quem encaixaria no América, encaixaria sim. Agora, se ele é baladeiro ou não, isso aí é o problema particular dele. Ele tem que corresponder dentro do campo. Mas às vezes vai da forma com que ele encara, que ele é cobrado pela diretoria, às vezes pau que nasce torto, morre torto, né? Mas, quem sabe, dá uma endireitada aí. Às vezes criou juízo, né, com ele? Ficou mais velho, né? Às vezes criou juízo, aí é terrível. Bom, nós temos esse confronto entre Avaí e Cuiabá que acontece amanhã na Ressacada. Também é um jogo aí que diríamos que era 2 postulantes à Série B. Paulo Júnior, pra você, tem favorito pra esse jogo? Acho que isso aí é um empate, cai bem pra essas duas equipes aí, viu, Rafa? Empatezinho? Não vai... conforme o Marcão diz, o melhor desse jogo vai ver se a hora que o juiz apitar o final. Né? Ô, louco, gente, vocês estão muito descrentes com esse jogo aí. Pior que o Paulinho não viu nem o jogo ainda, o jogo nem existiu, já tá falando que vai ser ruim. Então, que conseguimos ver que o Avaí muito melhor que o Cuiabá e joga em casa. Avaí, mais uma vez, é favorito diante do Cuiabá. O momento do Avaí é muito bom, né? Jogando em casa, tudo, eu acho que o favoritismo é do Avaí, não sei se ele vai realmente confirmar esse favoritismo, porque o Cuiabá também tem que tirar coelho da cartola aí, porque o momento não é desagradável, né? Bom, para fechar então os comentários dessa rodada, nós temos que falar então do Coritiba que encara o Fortaleza. Aí nós temos um Fortaleza que deve poupar também por conta de Libertadores da América e um Coritiba que começou muito bem a competição, mas vagarosa foi caindo e tá ladeira abaixo, João Augusto. Olha, e o Coritiba joga em casa. Fortaleza, você disse muito bem, tá devendo muito pro seu torcedor. É um momento do Coritiba
reagir na competição. Pega uma equipe que está bem inferior a ele, Coritiba. Então veja o Coritiba, mesmo nessa nhaca que está aí, favorito para ganhar o jogo do Fortaleza lá no Couto Pereira. Acredito que o Coritiba vai arrancar 3 pontos diante do Fortaleza. Bom, aí você pega do outro lado também um Fortaleza que, depois recupera, depois corre atrás. Mas nós estamos falando que já tá chegando na 15ª rodada, gente. Vai chegando para depois. Tá quase na metade da competição. Sim. E detalhe, a gente sempre fala daquela média de 45, 47 pontos. Fortaleza tem 10. Rafael, eu não acredito que o Fortaleza escape dos rebaixamentos esse ano. Sério? Sério. Fortaleza é um dos rebaixados, para mim. Ele não escapa do rebaixamento. Mas tem time bom pra isso, Tem um time bom, mas vai ser tarde demais na hora que eles acordar pra disputar o Campeonato Brasileiro. Mas se você for pensar, Marcão, ali tem muitos times ali com 15, 17. Aí nós estamos falando de 7 pontos de diferença. Mas os outros também não vão deixar de ganhar, né? Se você pensar, como você disse, tá com 10 pontos, pra sair aí ele tem que fazer 35 pontos até o final do campeonato. Exato. É muito ponto. É muito ponto. Tá deixando para correr atrás do prejuízo tarde. Agora, e é uma pena, né? Porque aí é uma grande equipe, tá num momento muito bom nas outras competições. E outra coisa, a torcida é fanática. Todo jogo do Fortaleza lá no Ceará é casa cheia. Né? O momento do Fortaleza como grupo, como equipe, é muito bom. Paulo Júnior, esse Fortaleza aí que tá priorizando as Copas ao invés do Brasileirão, realmente a gente tá falando que pode deixar para correr tarde e tudo mais. Você acredita que pode ser rebaixado realmente? Ô Rafael, tudo caminha para isso aí. Que se você pegar a tabela, o Fortaleza ele tem ali mais fácil um pouquinho para ele brigar, o Juventude e o Cuiabá, certo? Aí depois com quem que ele tem que brigar nessa pontuação aí dos últimos colocados da tabela? Com o América Mineiro, com o Coritiba, com o Ceará, com o Goiás. Olha para você ver. Então, eu acho que ele tá demorando muito para reagir. E a hora que ele tentar reagir, eu acho que vai ser tarde demais. Gente, esse jogo, nada, é um jogo de 6 pontos. Por quê? Se o Coritiba ganha, ele já vai para 18. E aí o primeiro fora da zona vai ter 17. Ou seja, são 3 rodadas pro Fortaleza tentar sair da zona. Exatamente, a hora é agora. O Fortaleza tem que vencer o Coritiba para tentar criar uma reação. Se o Fortaleza tivesse mantido o resultado que ele tinha conseguido de início contra o Atlético, os 2-0, ele estaria numa situação totalmente diferenciada. Porque ganhou do Atlético dentro do Mineirão. Dá moral, né? Dá muita moral. E emergia, ele ia para 13 pontos. Aí ficava uma briga direta com o pessoal aí do Z4. Agora, o resultado, a virada que o Atlético deu, quebrou as pernas. E nessa rodada aqui, Rafael, só para aqui, ó. O Fortaleza torce para o Juventude não ganhar, o Cuiabá perder, o América Mineiro perder e ele, Fortaleza, ganhar do Curitiba. Bom, vamos lá, sem mais delongas. Fluminense e Corinthians, quanto fica, João Augusto? Puxa vida, 1-1. Marcão? 0-0. Coelho? 2-0 Fluminense. Paulo Júnior? 2-1 pro Coringão. 3-0 pro Fluminense. Juventude e Atlético Mineiro, João? 2-1 Atlético. Marcão? 2-0 Atlético Mineiro. Coelho? 3-1 Atlético. Paulo Júnior? 1-0 Atlético. 3-0 pro Atlético. Eu tô distribuindo 3-0 hoje pra turma. Santos e Flamengo, João? Caramba, 1-0 Flamengo. Marcão? 1-1. Coelho? 2-1 Santos. 2-1 também. Pro Santos? Pro Peixe. Eita, eu vou postar 2-1 pro Flamengo. Ceará e Internacional, João? 1-0 Internacional. Marcão? 2-1 pro Ceará. Coelho? 1-1. Paulo Júnior? 0-0. 1-0 Internacional. Palmeiras e Atlético Paranaense, João Augusto? 2-1 Palmeiras. Marcão? 1-0 pro Palmeiras. Coelho? Ele saiu dos 3-0, hein? Mas a semana passada, quando você falou isso e ele saiu, o Palmeiras foi lá e enfiou 3. Mas então... Isso aí Eu mudei minha tática agora. Agora é mandinga. Não, mas aí eu vejo um empate aí, Rafael, 2-2. Paulo Júnior? 3-1. Pra quem? O Atlético. Falou baixinho. Seja contundente, vai, coragem, homem. Fala, abre o 3-1 pro Santos.
O Santos o Santos vai entrar nesse jogo aqui. Então, peraí, o jogo é a Palmeiras tá jogando contra o Atlético Paranaense e do nada o time do Santos entra em campo. 3x1 pro Atlético. 3x1 pro Atlético, claro. Entendi. 3x1 pro Atlético. Claro, hein? Eu vou apostar 2x1 pro Palmeiras. Avaí e Cuiabá, João. 2x1 Avaí. Marcão. 1x1. Coelho. 1x0 Cuiabá. 1x1. 1x0 Avaí. Atlético Goianiense e São Paulo, João Augusto. Lá, 1x0. Vou acreditar no São Paulo. 1x0 São Paulo. Marcão. 3x1 pro São Paulo. Coelho. 2x0 São Paulo. 2x0 São Paulo. Vocês estão quebrando minhas pernas. Eles fizeram isso só pra dar unanimidade e eu ter problema aqui. Joga 3x0 pro Atlético Goianiense. O coração não deixa. 1x0 São Paulo e sai zica. América e Goiás. O América Mineiro precisa, né? 1x0 Coelho. Marcão. 3x0 pro América. Coelho. 3x1 América. 3x1 também. Hoje a gente tá. A gente tá de bom humor aqui no negócio. 2x0 América. Curitiba e Fortaleza, João. 2x1 Curitiba. Marcão. 2x0 Curitiba. Coelho. 2x1 Fortaleza. Paulo Júnior. 2x1 Fortaleza também. 1x1. Fica ruim pra todo mundo. Fechou? Panorama Esportivo é um oferecimento de Padaria e Confeitaria Pão e Companhia e de Fogão Caipira. Atenção para o cardápio de hoje do Fogão Caipira. Feijoada, tilápia grelhada, camarão à paulista, filé mignon ao molho de mostarda, maminha na chapa, pernil à pururuca, tender agridoce, isca de frango com molho tártaro e lasanha de brócolis. Nossa, é brincadeira, né? Se eu tivesse visto antes, eu tinha terminado o programa um pouquinho mais cedo. Não, mas não tem problema. Vamos agora. Ô, Rafael, eu só queria aproveitar a oportunidade para mandar um abraço especial para toda a equipe lá da Super Tintas, né? O pessoal que está ouvindo a gente diariamente, todos os atleticanos, a Silvia, o Zé Neto, o Braz, todo o pessoal lá, que está sempre curtindo a clube, o Panorama Esportivo. Então, um abraço especial, um ótimo fim de semana e que vença o Atlético, né? A turma de atleticana. Tá certo. O meu abraço hoje vai lá pro Tabuão, lá pro açougue do Nazir. João Augusto, já experimentou a linguiça do Nazir, João Augusto? Cabeceira, né? É cabeceira, né? Pessoal, todo mundo tá ligado na Clube FM. O Nazir São Paulino, o Éder, filho dele, é corintiano, o Bruno é palmeirense e o Gabriel é flamenguista. Pessoal lá com o rádio ligado, viu, Rafael? Todo mundo ligado na Clube. Muito bem. Vamos dar um abraço pro Hélio Silva também ou não? Grande amigo Hélio Silva. Eu vi sua foto com ele hoje. Vamos embora, João. Vamos aí, mas Panorama Esportivo vai ficando por aqui para voltar na próxima semana. Grande abraço a todos, né? Próxima atração Radiolar, a revista social da cidade. Gente, grande abraço, bom final de semana, fiquem com Deus, tchau, tchau e até lá. Termina aqui o Panorama Esportivo. Boa tarde para você e até o próximo programa. Rádio Clube. A emoção